Nacional Americanense está todos os dias nas redes sociais e agora também tem podcast. É pra já. É pra já que você vai ter muito mais informações com profissionais relevantes e a gente vai fazer aquela mistura boa, sabe? Trazendo pessoas diferentes, cada uma com a sua opinião, para que você realmente se interaja ao assunto e possa passar isso pra frente, porque isso a gente adora, né? Aí, pra começar, o primeiro podcast tem aqui do meu lado o Dr. Rodrigo Borg. Eu vou até pegar minha cola, porque, assim, os profissionais de hoje são os profissionais. Rodrigo Borg, ele é psiquiatra, docente do Instituto de Farmacologia Clínica, BIP, professor de residência de psiquiatria de São Leopoldo Mandique, e ele fala sobre depressão dentro do consultório, cuidando também de transtornos mentais ultra resistentes. Caracas, o que é isso? Daqui a pouco você vai contar pra gente, né, doutor? Sim. Sabe que a conversa aqui de bastidores estava excelente, se já estivesse gravando? Vamos resumir aqui pra você. Tem também aqui na minha frente, Roberta Travassos, farmacêutica funcional integrativa. Tudo bom, Rô? Tudo jóia. Vou chamar de Rô, porque eu sou íntima, hein? Sim, bora lá. E aqui na minha frente, doutor Adriano Bueno, médico especialista em longevidade, performance, emagrecimento, medicina interativa e esportiva. Doutor Adriano, que coisa mais linda, não? Tudo bem? Tudo bem. Estou muito feliz que vocês estão aqui, porque setembro chegou, e setembro chegou com esse tema que fala sobre suicídio, sobre as doenças mentais, que eu, como uma pessoa que trabalha com comunicação, me envolvo com tantas pessoas assim como vocês, eu percebo que é um tema muito importante que deveria ser debatido o ano todo. Principalmente com essa coisa de pós-confinamento, muita internet, muita comparação que a gente vive o tempo todo. E aí nos bastidores, conversando com o Dr. Rodrigo Borg, ele fez uma aula sobre o quanto as pessoas não têm noção de que elas estão doentes e precisam de ajuda. É super isso, né? Quando chega no consultório já é o extremo, doutor? Sim. Na verdade, quando a gente fala de suicídio, né, a gente está falando de um extremo, né? A gente está falando de um evento extremo, de uma trajetória, né, de doença, né? É que o suicídio é muito complexo, a gente tem fatores genéticos para o suicídio, tem fatores de risco muito precoces, por exemplo, ao suicídio, né? Mas normalmente ele é o extremo grave de um transtorno. E muitas vezes as pessoas atingem o extremo grave de um transtorno. Uma das razões é porque elas demoram a buscar ajuda e a identificação precoce disso por profissionais que não são especialistas, ela não acontece como deveria ou não é valorizada como tal. Então a gente ainda tem, e é estranho falar isso em 2022, né, discutir isso, que assim, a doença psiquiátrica, que não está entre as únicas causas de suicídio, né, as pessoas não se suicidam só por transtornos psiquiátricos, né? Mas o transtorno psiquiátrico é um transtorno biológico como qualquer outro, né? E as pessoas demoram a buscar ajuda. Diferente, por exemplo, se você começa a ter uma dor, né? Ou diferente se você tem uma suspeita de diabetes ou de pressão alta e tal, que você procura rapidamente. O transtorno psiquiátrico não é assim, né? Muitas vezes as pessoas tentam atribuir causas àquilo, né? Aquele comportamento disfuncional. Então, pegar a depressão como o maior exemplo, né? É muito comum a tristeza, por ser em algumas situações um comportamento normal, você tentar atribuir uma tristeza que está se excedendo, que está acontecendo o tempo inteiro, que está te atrapalhando, a uma causa, por exemplo, claramente ambiental, quando não é. Quando é uma disfunção biológica em alguns momentos. Mas essa oportunidade que o Rodrigo está dando para a gente conversar, isso é muito legal o que ele falou, porque ali mesmo na área ortopédica, hoje eu faço mais a parte de medicina funcional integrativa até do que ortopedia mesmo, mas mesmo em atleta, medicina do esporte, você tinha ali dentro, por exemplo, a síndrome HEDS, né, que a gente falava muito de overtraining e tal, mas a síndrome HEDS, por exemplo, ela lida com o aspecto também emocional do atleta, né? Então você pegava ali pessoas teoricamente super saudáveis, né, mas que tinham um problema de base emocional muito importante. E trabalhar em conjunto sempre, né, com psiquiatria, com a psicologia, porque você vai precisar desse apoio, né, de um profissional especializado para realmente tratar e entrar dentro do assunto, né. Então isso é muito importante, em todas as fases da vida, né. Eu tenho pacientes desde criança até idosos com problema
e que necessitam do apoio de um psiquiatra, por exemplo. Então, mas o psiquiatra, eu não sei em que momento da nossa história ele virou um vilão para a sociedade, porque quando você fala assim, você já procurou um psiquiatra? Não, mas eu não preciso, eu consigo fazer isso, aquilo é só um momento. Doutor, por que o psiquiatra é esse vilão todo? Na verdade, eu acho que a gente ocupou um papel histórico equivocado, né? Assim, a psiquiatria é a primeira especialidade médica, né? Assim, apesar de tudo. É que o conhecimento em neurociência, ele é muito distante do tempo em que a psiquiatria surge, né? E muita coisa que a gente fez na psiquiatria foi empírica, como muita coisa na medicina. A gente foi descobrindo meio que aleatoriamente. E por muito tempo, né, se usaram, quando a gente estava tentando descobrir, tratamentos que hoje são considerados equivocados, mas que geraram uma base científica para várias coisas. E por muito tempo também a psiquiatria foi usada, e não necessariamente pelos psiquiatras, como uma ferramenta de coerção, para isolamento, para fazer isso quando você tinha os manicômios, né, e tal. E então, isso ele estigmatiza. está associado à camisa de força. Ficou por muito tempo, mas principalmente por acho que do que a gente estava falando, né? Assim, a alteração do comportamento é algo subjetivo. A doença psiquiátrica é um excesso de um comportamento normal, de um comportamento que a gente tem no dia a dia, né? Como, na verdade, a maior parte das doenças são doenças dimensionais. Açúcar no sangue todo mundo tem, diabetes é um excesso de açúcar no sangue. E o fato de ser subjetivo, né, de ter passado vários saberes ao entorno da psiquiatria, fez esse estigma ser maior. Por exemplo, a gente pega um exemplo prático do quanto a neurociência é enriquecedora e modificou a psiquiatria, né? Você falou com colegas assim, em relação à dor, os centros, né, o sistema nervoso central, as estruturas que interpretam a dor, por exemplo, de uma fratura, elas são as mesmas estruturas que interpretam a dor emocional. A dor, por exemplo, se eu olhar para ela e ela virar para o lado, é uma dor à rejeição. A gente sente no mesmo lugar, né? Assim, e a dor é exatamente igual, né? E se você perceber, por exemplo, um dos pacientes com maior risco de suicídio, voltando ao suicídio, são pacientes, por exemplo, que na hora que eles estão muito deprimidos, eles têm uma sensação clara da angústia como uma dor física, porque a gente usa o mesmo centro de dor. Sim. Né? É um comportamento muito comum em alguns pacientes se mutilarem ou se cortarem na tentativa de usar esse processo como analgésico, para reduzir a dor emocional. Então, para você que é pai, mãe, vê que seu filho está começando a aparecer com alguns machucados diferentes, preste muita atenção no comportamento dele. Sim, né? E assim, aí na adolescência vai, né, um pouco além, porque você tem ali desde modificações genéticas, que a gente vai ver, ou que se chama de epigenética hoje, né, do aumento da expressão de receptores de dor na ínsula, que é quem interpreta socialmente se você está me rejeitando ou não, por exemplo. E esse aumento de expressão de receptores pode fazer com que eu tenha esse comportamento, não é para chamar atenção não, na verdade é para tentar usar aquele comportamento como analgésico. Nossa, quando você falou, né, da rejeição, isso me vem muito os likes da vida. Sim. Você postar algo na rede social e você não teve a repercussão que você gostaria. Nossa, eu não sou amado, eu não sou relevante. Eu não sou igual o amiguinho ali do lado. E isso causa uma ansiedade muito grande na gente. Imagina o que está causando nas nossas crianças que não estão preparadas para essa rejeição. Porque eu falo, as minhas amigas, elas não estão educando os filhos, né? Elas estão educando super-heróis, porque tudo que faz é lindo, é maravilhoso, é incrível, parabéns. E eu falo assim, imagina a hora que chegar no mercado de trabalho e pegar um não vai aguentar. Mas isso é legal, o doutor Rodrigo tocou no assunto, né? Porque assim, até pouco tempo atrás a gente achava que o cerebelo ele tinha uma função de coordenação e equilíbrio motor. O cerebelo é um cérebro antigo, né? Agora, na verdade, foi identificado as vias do Ledoux há um tempo já, né? Que são 2 vias do cerebelo, que elas estão associadas ao quê? Ao aprendizado emocional. Então, desde a criancinha lá que enfia o dedo na tomada e toma um choque, fica registrado ali, né? Nessa via entre o cerebelo e o tálamo cerebral, essa informação, e que aquilo vai trazer uma punição, uma recompensa, e isso vai marcando essas vias durante a vida. Então, algumas pessoas, nesses casos que têm distúrbios de ansiedade ou depressão,
elas têm essas vias facilitadas, elas têm essas vias hiperexcitáveis, né? Então, é importante a identificação e o tratamento disso. Voltando um pouquinho nesse assunto, né, do psiquiatra em si, as pessoas ainda têm um pouco de preconceito, né? Quando você fala, vou procurar um psiquiatra, mas você está doente, você... Não, por que você não pode procurar um psiquiatra para fazer um tratamento, uma prevenção de uma doença? Sim, essa é a ideia. Exato. A ideia não é você deixar o diabetes estourar para você tomar a insulina, mas é você prevenir, aí, né, no caso, com nutracêuticos, suplementos, e não ficar doente. Porque depois que caiu, transbordou o copo, aí você vai ter que limpar, né? Então, por que não procurar um psiquiatra antes? Então, mas o que eu preciso ficar atento no meu dia a dia, e eu vou fazer essa pergunta bem aberta para vocês, porque assim, eu sou uma mulher de 38 anos, sem filhos, mas que eu passei uns bons bocados até eu descobrir que eu tinha muita ansiedade, que eu tinha muito problema em sair em lugares que tinham mais pessoas. E aí eu falei assim, olha só, eu sou super vaidosa, eu pratico esporte, eu me alimento bem, eu tenho um peso ok para minha estrutura física, não tem problema nenhum. Olha, eu me olho no espelho, não tem problema nenhum. Não preciso nem secar o cabelo com o secador, olha que coisa maravilhosa. Só que aí, o que eu comecei a perceber, eu passava cada vez mais dias dentro de casa sem conversar com ninguém. E quando eu saía, parecia que aquilo doía, parecia que eu tinha apanhado, me doía muito. Eu tinha que fazer um esforço tão grande em poder sorrir e interagir com as pessoas que depois eu ficava 2, 3 dias em casa no sofá vendo Netflix porque eu não aguentava sair de casa. Só que assim, ninguém nunca chegou para mim e falou assim, olha, Mili, isso que você tem, né, essa ansiedade, esse desconforto que você tem, é algo que é facilmente diagnosticado por um profissional, por um psiquiatra, que vai poder te ajudar com algum medicamento, com algumas dicas para que você coloque dentro do seu dia a dia e você se sinta melhor. Eu passei acho que uns 8 ou 9 anos, ficando cada vez pior, né, cada vez um buraco mais fundo, chorando em banheiro, ia nos lugares, eu entrava no banheiro e começava a chorar, desesperada, e eu falava assim, e eu não contava pra ninguém, porque eu falei assim, e agora, como que eu vou falar que eu que não tenho problema nenhum na vida, né, não tenho nenhuma doença grave, vou falar que tô no banheiro chorando porque eu tô ansiosa? E hoje, como eu perdi esse medo de contar que eu passava por isso, como eu tenho pessoas dentro da minha rede social, eu falo assim, nossa, Mili, eu também passei por isso. Nossa, Mili, olha, isso acontece comigo. Doutor, por que a gente esconde sentimentos? Mas no seu caso, se você pegar, você ainda vai pegar um comportamento, né, que teoricamente você tende a estranhar ele um pouco mais precocemente, né? Porque o outro, basicamente, não é ameaçador pra gente, né? Quando você tem um sintoma de ansiedade social... Ameaçador, outro... meu filho, eu choro no cantinho balançando. Sim, então, mas por que eu falo assim? Porque muitas vezes, quando você pega um comportamento que a gente já vivenciou em situações adequadas, né? Como o medo, por exemplo, tá? Mas que ele começa a escapar para uma situação anormal, ele fica persistente, né? A gente deveria entender que está errado. No seu caso, ainda acontece de fazer mais precocemente, por quê? Porque o outro não é para ser ameaçador para a gente. Né? Em algum momento, uma mistura, por exemplo, de riscos genéticos com o ambiente e tal, fez o seu cérebro entender que a relação com o outro, né, pode ser algo ameaçador e gerou uma resposta claramente de estresse, como você estivesse, por exemplo, tendo que enfrentar um leão. Exato, é assim, né? Que eu me sinto cansada depois. Sim, e aí por isso dói, porque aí você, na hora que reage ao estresse, né, você muda os seus hormônios, você libera substâncias inflamatórias, porque é como se você estivesse tendo que enfrentar, por exemplo, um vírus que vai te atacar. É a via facilitada, né? Exatamente. Facilitada. Algum momento, né, você teve esse aprendizado, mas não naquela coisa que muitas vezes, talvez, a psicanálise lia anteriormente, né, que você passou por um trauma com aquela leitura. Não, muitas vezes pode ser uma mistura de uma vulnerabilidade genética, uma sequência de eventos que foram interpretados como ameaçadores para você e que você desenvolveu o sintoma fóbico. Até porque esse sistema, né, que ele citou, ele é um sistema muito rudimentar, porque o medo ele é essencial para a sobrevivência. Né? Assim, na nossa espécie, ele sempre foi essencial. Nossa, então eu vou ver 300 anos. Então, só que com uma limitação. Porque se esse medo fosse excessivo também, você não sairia para caçar.
né? Você morreria de fome. Você tem grupos que têm mais predisposição a ter uma coisa ou outra. Mas o medo, ele precisa criar vias plásticas ou vias que se comunicam e se mantêm ali para te preservar. Quando essa via de aprendizado é inútil, ou seja, quando o neurônio se comunica com o outro para te dar uma informação que você não precisa, ou seja, o outro é ameaçador para você, você criou algo que é patológico, né? Uma das coisas que quando você pensa, quando a gente tem um estresse agudo, a gente recruta, isso que eu vou falar é muito técnico, mas é interessante, assim. A gente inicialmente recruta no nosso cérebro o que a gente chama de receptores de serotonina tipo 1A. Você, ao recrutar ele, você entra num estado de embotamento. Você fica um pouco apático e anestesiado. É muito comum, talvez você, por exemplo, no assalto, falar assim, então, na hora eu não sentia nada, parece que eu estava calmo, né, e tal, assim, parece que eu estava bem tranquilo ali. Sem ação. Exatamente. Se esse estresse persiste um pouquinho, e aí não é nem de dias, né, assim, persiste um pouco mais de horas, você começa a recrutar a parte de cima do seu cérebro, tem outros receptores, que a gente chama de receptor 5-HT2A, né, serotonina 2A, que, na verdade, eles têm uma função de te botar num estado de aprendizado proativo, ou seja, você enfrentar aquela ameaça, né, e você aprender algo com esse enfrentamento, né, e aí vai ter o cérebro emocional, que o Leduc que ele descreveu, que tem teorias interessantíssimas, desde que a própria bactéria tem medo, né, assim, você pegar uma cera unicelular e tem medo, né, e que você fica num estado de muita comunicação neural para você aprender aquela informação, já que ela está persistindo a ponto de que no momento que você sobrevive àquilo, você mantém aquele aprendizado para você não se expor de novo. O que acontece até algumas vezes com a persistência desse estresse para além do que devia, é que você mantém esse estado de plasticidade, só que você entra no que a gente chama de aprendizado diabólico. Você começa a aprender coisas que não devia, que é muitas vezes até no que o deprimido faz, né? Que ele entra num estado de ruminação, né? Não vai dar certo, vai dar errado, não vai melhorar, vai ficar triste e tal. E ele vai criando essa via que vai se conectando e se mantendo intacta. Por exemplo, o futuro de muitos tratamentos da psiquiatria, que vai ser, há alguns anos, a psicoterapia assistida com psicodélicos, né? Com MDMA, com êxtase, com ayahuasca, por exemplo, algo que passa, tem muito a ver em sequestrar esse sistema, né? Botar você de novo num estado de aprendizado proativo ali, mas de você desfazer as vias que se conectaram, né, de uma maneira negativa, com ruminação e com vai dar errado, não vou sair disso e tal, e na verdade reconectá-las ou resetar o cérebro de certa maneira para um aprendizado proativo em que não, vai dar certo, eu vou mudar, eu posso mudar hábito, eu posso ser mais saudável. Nossa, mas aí que tá a questão. Eu posso, mas eu não consigo e aí eu vou ficando cada vez mais frustrada. Isso é uma coisa, Rô, que você deve passar muito lá na farmácia também, porque você trabalha muito com atleta. Sim. Né? E eles ficam ali naquela coisa, vou fazer, e muitos quebram. Eu acho que é muito importante o nosso papel no balcão da farmácia, porque geralmente é o profissional que está mais acessível à população, né? E na farmácia ninguém tem vergonha. Não tem vergonha. Mas é importante a gente identificar para poder fazer o encaminhamento, né? E geralmente, principalmente o atleta, eles criam, principalmente os mais jovens, que são mais imaturos, ainda não estão acostumados a lidar com a ansiedade, com a derrota, com a perda. Então, eles criam muita ansiedade em torno de um título, né? O doutor acompanha bastante isso, você também... Quando a gente fala de atleta, não são esses atletas de alta performance, entusiasta, não. É o crossfiteiro, o cara da corrida, né? O pessoal da amador. bike, exato. Sim, e cria uma expectativa muito grande em torno de um título. Muitas vezes acaba até extenuando demais o corpo, levando a situações extremamente extremas. E é o nosso papel identificar isso tanto biologicamente quanto emocionalmente, para fazer um encaminhamento adequado. E a gente percebe uma maturidade maior já nos atletas mais velhos, que já tem 20, 25, 30, que já sabem lidar melhor com a situação, né? Mas é importante fazer esse acompanhamento. É legal isso, né? Porque o aparelho mental está mais formado, né? Mas você vê assim que tudo, eu faço uma analogia, uma metáfora assim. Chegam no consultório, às vezes me perguntam, mas a inflamação é uma coisa ruim ou boa, finalmente? Eu falo, depende do nível dela. Porque a inflamação, ela é útil, ela é necessária, é uma reação fisiológica. Agora, se ela passa do ponto,
ela passa a ser nociva. Você permitir que a inflamação aconteça, mas ela modular essa inflamação. Ou seja, ela é importante para toda a cicatrização tecidual, você tem que ter uma inflamação. Você tem que ter uma reação de luta ou fuga, você tem que ter uma reação de medo, porque isso é essencial para a vida. Agora, quando isso, como o doutor falou, passa do limite, aí vira uma coisa patológica. Eu brinco até que na faculdade, quando você vai estudar, né, psiquiatria, você olha os compêndios lá de psiquiatria, você fala, meu, eu tenho tudo isso aqui, né? Porque você vai se identificando com os traços de personalidade. Porque nós temos momentos em que você tem mais fobia, mas assim, acontece que o aparelho mental, quanto mais maduro, você consegue lidar com isso, né? Agora, quando isso escapa do normal, do fisiológico, aí que entra, né, as coisas patológicas, que aí entra o risco do suicídio, por exemplo, né? Isso não importa quem é, se é o atleta, não importa, porque aí rompeu aquela barreira do aceitável, do limite dele, e é individual. A hora que ele rompe essa barreira, dali para diante qualquer coisa pode acontecer. É isso, não é, Rodrigo? Eu acho que é por aí. Tudo que está na nossa cabeça, só um minutinho, doutor, as pessoas não conseguem ver, e por isso elas não têm, eu falo que é compaixão e nem respeito por aquilo que elas não estão vendo. Exato. Porque quando você está com a ferida que sangra, que está exposta, as pessoas têm, né, um cuidado com você. Agora, quando elas não veem isso, elas te tratam de uma forma muito dura e preconceituosa. Ah, para com isso, levanta, vá, por que você tá assim? Só um fato que aconteceu comigo tem poucos meses. Eu estava no barzinho aqui, de rock, eu entrei no banheiro e a menina estava chorando dentro do banheiro, porque tinha, né, encontrado o flerte dela com o outro, ela estava acabada. Só que assim, eu com uma boa ansiosa, já olhei e falei assim, tá na crise. Na cabeça dela, né, conversando com ela depois, ela achou que eu bebi um pouco demais, vi meu crush ali, né, paquerando outra, e aí eu fiquei com ciúmes, fiquei com raiva. Só que eu fiz com ela um exercício que eu aprendi, né, de fazer aquela contagem de números aleatórios, respirando, dei um abraço muito forte nela quando eu vi, né, que ela estava em crise antes de qualquer coisa. E aí depois eu falei pra ela, falei assim, você tem certeza que porque você bebeu ou porque com ele, será que você não tá um pouco ansiosa por outros motivos, trabalho, outras coisas? Não, imagina, é só porque eu bebi mesmo e eu vi ele com outra. E aí que eu falo, doutor, olha como é complicado. Você chega o paciente no consultório, mesmo que a gente convença o paciente a procurar aqui muito cedo alguma coisa, se ele já chega doente, já chegou muito tarde. Já chegou tarde, exatamente. Né? Assim, ou seja, na verdade, você precisa identificar antes. E assim, por exemplo, a gente sabe que desfechos muito graves como suicídio estão associados, por exemplo, a uma exposição muito grave a um estresse precoce. E aí, quando a gente falou isso em algum momento, teve algum indivíduo que entendeu que expor uma criança a um estresse grave e precoce seria, por exemplo, não dizer não para ela. Perfeito. O que, na verdade, é mentira. Resiliência, por exemplo, se constrói quando você permite que ela passe por situações onde ela aprenda a ter repertório para passar por outras. E não, na verdade, você não frustrar ela em momento nenhum. Quando a gente estuda estresse precoce, por exemplo, na infância, eu estou falando provavelmente de uma criança que convive todo dia com dois pais gritando entre eles o tempo inteiro. Sim. Né? Isso é estresse grave precoce, uma criança que sofre abuso, uma criança que sofre violência doméstica, né? Uma criança que, por exemplo, ouve não, uma criança que, na verdade, tá frustrada com outro amiguinho e ela vai lá criar uma solução para o problema dela, não está passando por um estresse precoce, ela está criando repertório, ela está criando resiliência futuro, né? E assim, para um mundo que vai demandar dela habilidades que ela não tem, né? Ela não tem, tá? Assim, eu brinco, como alguém que gosta muito de videogame, né? Assim, por exemplo, nos Estados Unidos, fui dar uma aula em Nova Orleans, por exemplo, eu trouxe um óculos do metaverso, que legal, aquilo é incrível e tal, genial e tal, mas aquilo vai extinguir as nossas habilidades sociais, porque assim, eu preciso saber quando você, por exemplo, franze a testa. Eu preciso conseguir entender o que isso significa. E quando você tem um avatar, por exemplo, você não vai fazer isso. A gente acha, não, nossos filhos têm contato sim, porque está lá jogando e tem outra pessoa. Imagina! Né? Assim, na verdade, a coisa mais estranha do mundo quando eu vejo, por exemplo, jogando, é ver alguém falando do meu controle, né? Assim, chuta aí. Eu falo, não é possível, eu tô ouvindo vozes, né? Assim, o que é? Eu ainda prefiro estar jogando com alguém do meu lado, né? Por quê? Porque assim, eu sei que eu posso frustrar, né? Eu sei que eu posso até me gabar, mas é assim que eu crio repertório.
né? Assim que eu aprendo alguma coisa e eu crio vias biológicas, vou me proteger, né? E a gente tira isso o tempo inteiro, como a gente estava conversando antes aqui de começar, eu tiro desde a exposição do meu sistema imune, ou seja, a primeira coisa que seu filho faz quando você bota a mão no chão, tira a mão, não bota a mão na boca. Ou seja, você a gente comia terra, eu comia ração. Isso, você destreina o sistema imune dele, que vai ser muito mais exigido, porque ele vai ser exigido quando ele não conseguir pagar uma conta, ele vai ser exigido quando a crush dele rejeitar ele e ele ainda tá bêbado, por exemplo, que é mais estressante ainda para ele, vai estar sem repertório, e eu tenho um sistema imune imaturo, né? Eu vou ficar muito mais vulnerável a ficar doente, né? Eu tenho um nível de exigência social agora para alguém que não tem contato social. Você está falando, por exemplo, de querer criar like, mas você cria um mundo virtual onde até acalma uma coisa da nossa espécie, porque a nossa espécie ela é de alguma forma xenófoba, porque a gente vive em tribos, né? Então essas tribos elas eram importantes para a gente, porque a gente sabia até um certo ponto quem era ameaçador ou quem era estranho à tribo, e por isso que a rede social foi muito bem usada, porque alguém que a criou entendia algo, por exemplo, neuromarketing, né? Ele entendeu que aquilo de eu ter nichos era importante para a espécie, porque sempre foi. Entendeu? E talvez fosse a única coisa que a gente tivesse de fato se adaptando, porque quando a gente teve que expandir as relações, a gente teve que reduzir esse incômodo e desconforto que o estranho trazia, né? E hoje a gente não tem que fazer isso, porque eu crio um mundo, eu vou seguir, se eu não me aproximar do que você pensa, de como você funciona, eu te isolo. Não preciso. Você é protegido, né? A rede social você pode xingar quem você quiser. Bloquear é muito fácil. Entende? Então, assim, você está criando um mundo que vai ser cada vez mais difícil de se adaptar e você está piorando quem vai enfrentar esse mundo, removendo o pouco de repertório que ele já teria que ter. Nossa, sabe o que eu lembrei agora, doutor? Que isso é uma coisa que é muito comum. Na rede social, quando a pessoa briga com a namorada ou quer chamar a atenção de alguma coisa, dos amigos, eles tiram a foto da rede social, seja do WhatsApp, do Instagram, eles tiram a foto. Porque aí vai todo, aí, né, como a gente gosta, chuva de comentários, dizendo, ai, o que aconteceu? Você tá bem? O que foi? Olha, isso é uma forma de chamar a atenção. Você, por exemplo, na sua adolescência, quando você terminava com o namorado, por exemplo, você tinha como bloquear ele? Você tinha que resolver a situação. Imagina! E como o nosso mundo era muito menor, né? Nessa época a gente tinha que encontrar com ele na escola, ver ele com outra pessoa depois. Não tinha muito pra onde fugir, né? Se você drama, você ia sentar no chão e chorar, né? Mas você ia, né? Você não ia pagar fotinho pra chamar atenção. Imagina, não tinha, você tinha que enfrentar os seus problemas e os seus medos. O Rodrigo hoje falou, tá bem difícil. Hoje é assim, você não tem mais, né, a defesa contra o estranho, né? A gente foi treinado a não ter defesa, isso em qualquer nível. Imunológico, emocional, você não tem mais. As crianças nascem sem defesa. Porque é tudo tão blindado, né? É tudo tão fake, eu acho. Precisaria ter mais contato realmente. Para você desenvolver defesa, contato com o chão, com a roupa suja, com o chupar, como você falou, comer ração. Você vai na... A primeira coisa, você é menor, você tá com a bola, vem um grande, tira de você a bola, te dá um tapa na cabeça. Você já cria uma referência, né, ali, né? Não tem mais referência. Hoje você tem curso de formação de líderes para saber identificar as pessoas. Você tem curso especializado que você vai ensinar um líder de uma empresa como ele vai identificar perfis de pessoas. Eles não conseguem mais ler uma pessoa no cara a cara, no olho. Então eu cheguei a fazer alguns cursos desses, ensino o óbvio. É aquilo que o Rodrigo estava falando, você saber interpretar quando a pessoa franze a testa, está brava, quando ela começa a sorrir por dentro, as pessoas não sabem mais. E o cara vai fazer um curso para aprender a fazer uma entrevista para um candidato de um emprego. Olha como está o negócio, né? Então, imagina quanta angústia isso está gerando, né? E é uma angústia silenciosa que a gente não conta para ninguém, porque também a gente não quer ser o mimizento da turma, aquele que só reclama, porque isso também, os poucos que estão do nosso lado vão se afastar, porque você só reclama, e problema todo mundo tem, o meu é muito maior que o seu, você não está conseguindo lidar com o seu. O mundo é perfeito, né? É muito assim, existe muito esse comparativo para tudo nessa vida, e aí entra parte do medicamento, porque fala assim, ó, você está comendo demais ou diferente do que você fez a vida inteira, presta atenção.
Você está com dificuldade de fazer alguma coisa que você fez a vida inteira? Presta atenção. Você está sofrendo demais por algo do trabalho, do relacionamento? Vamos prestar atenção, né? Você falou do cabelo. O cabelo está caindo? Não é à toa, gente. Né? Nossa máquina tem que ser perfeita. A partir do momento que a gente começa a perceber coisas que antes não incomodavam e que agora estão diferentes na nossa rotina, presta atenção. Porque quando a gente fala, né, sobre o suicídio, é o último ato de coragem da nossa vida, porque eu falo que isso é uma coragem também, você tirar a sua própria vida, porque para mim é uma coisa impensável. Então imagina a dor que essa pessoa está sentindo. Só que assim, preste atenção nos pequenos detalhes do dia a dia. O quanto que a sua rede social, ou quanto a não resposta de um WhatsApp que você mandou para alguém tá te gerando uma angústia, uma ansiedade, porque não deve ser normal. Tem que prestar atenção, não é isso? Um paciente, quando você tem um paciente que chega lá com ideação suicida, né, você tem que usar ali algumas escalas e algumas vezes somar fatores de vulnerabilidade ou de risco maior, né? Então, desde aquilo que a gente conhecia, quando aprendeu psiquiatria lá atrás, de acesso ao meio, se é homem ou mulher, se o cara está empregado, se não está, idade funciona, mas principalmente assim, quais os transtornos que ele tem. Então, paciente com comorbidades, paciente, por exemplo, com depressão, que está com ideação suicida, no transtorno bipolar, ele por ser mais impulsivo, ele tem mais risco. Qual o momento do risco? Então, volto a dizer, um paciente com depressão bipolar, quando você começa o antidepressivo, é uma fase que ele vai ter um risco maior, porque ele começa a dar uma melhorada, e aí muitas vezes até a falta de vontade que ele está tendo faz com que ele comece a ter vontade, só que o pensamento dele ainda não melhorou. Então você tem que identificar esses fatores de risco e lançar a mão. A gente tem menos recursos no Brasil, né? De diversos recursos de apoio, de educação familiar, de psicoeducação com o paciente, com aplicativo de monitoramento de sintoma, né? Com adequar a psicoterapia. Então falar, olha, você precisa aumentar a frequência com esse tipo de intervenção que é mais breve, mais curta, para melhorar o quadro, até eventualmente, né, num paciente de risco muito alto, né, que você mediu esses riscos e a vulnerabilidade dele é grande, você lançar a mão de internação, apesar de que, né, em final de 2020, né, foi aprovada uma medicação para suicidalidade, que a gente chama, né, que é a escetamina, né, que era um anestésico que em doses subanestésicas, uma aplicação nasal, reduz o suicídio porque tem um efeito antidepressivo muito rápido e ele reduz a suicidalidade. Então é um recurso que a gente pode lançar a mão nesses pacientes de alto risco, por exemplo, para evitar internação. Evidentemente que é uma medicação que tem algumas contraindicações, então, por exemplo, no paciente com histórico de abuso de substâncias é uma contraindicação relativa, né? Porque a escetamina pode ser uma droga de abuso, né? Escetamina intranasal você não faz nesse paciente que vai suicidar, você não manda em casa ele fazer escetamina intranasal, né? Você tem que fazer num ambiente controlado, no consultório, né? Mas é uma medida. E algumas vezes, por exemplo, se é um paciente contraindicado, tal, pode ser que eventualmente você tenha que lançar a mão de internação para proteger o paciente daquele momento, tirar o paciente do quadro agudo, né? E aí sim, você tem todo o manejo com o paciente, com a família, com remover os eventuais meios, e a gente faz ainda, não é uma coisa fácil de fazer, né? Assim, a prevenção, ela vai muito além disso, ela vai do que a gente estava conversando, que é o identificar o fator de risco lá atrás, é aí que você previne melhor. Quando você já está nessa situação, a prevenção já é muito mais complexa, né, de se fazer, e tem vezes que não vai dar, né, infelizmente, tem vezes que você não vai conseguir. Muitas vezes o médico que atende, porque esse paciente chega à emergência, ele não tem treinamento para aquilo, né? Então, por exemplo, deveria ter mais escalas de rastreio de risco. Tem muito paciente, por exemplo, que ainda é internado mais pelo medo do próprio médico, que é um especialista que viu ali aquele cara, eu não vou mandar ele para casa porque vai ser um problema para mim, né? Depois, quando não precisa, né? Tem formas de você mensurar, como você mensurar risco cardiológico, não é todo paciente que chega com angina que você vai botar na UTI. Concorda? As escalas, por exemplo, de classificação de risco de suicídio são muito parecidas com as escalas cardiológicas. E sim, como acontece numa escala cardiológica, vai ter um cara que estava com risco baixo ali, que você vai mandar para casa e ele vai infartar.
infelizmente, por mais que você tenha medido, você pode ter um desfecho desfavorável em algumas situações, né? Eu acho que na verdade você tem isso. Eu acho que essa repetição de setembros amarelos e tal ajuda a ter essa discussão e ver que é algo possível, apesar de ser complexo, né? Não é fácil ter para a gente como médico um paciente se suicida, né, e tal. Talvez uma das situações mais complicadas e bem tabus de se discutir ali, porque a gente como médico já tem essa coisa dá uma falha quando você perde uma vida, né? E tem vezes que não, é um desfecho, né? Não foi porque você, como falei, errou ou que você deixou de fazer algo. Tem vezes que é o desfecho, né, de uma coisa. Rodrigo, e como colega teu, se os colegas estiverem ouvindo o podcast aqui, uma situação de emergência no consultório, chega um paciente que você identifica uma ideação suicida, qual que é a conduta? Você como professor de psiquiatria, como que eu deveria me conduzir diante do paciente? Um caminho para um pronto-socorro? Como você falou, a gente não tem mais, como na minha época tinha o pronto-socorro psiquiátrico, né? A gente tinha dentro, um hospital-escola, você tinha dentro, né, do hospital-escola. Aqui, por exemplo, o que eu faço? Um caminho para um pronto-socorro, tento contato com um colega psiquiatra, posso entrar com algum medicamento já de antemão para tentar diminuir esse risco de suicídio, até ele ter um contato com com um colega psiquiatra, por exemplo? Na verdade, eu encaminharia para o pronto-socorro, porque é o ambiente mais seguro, e mesmo com uma eventual inabilidade de se avaliar ali, é o menos arriscado. Perfeito. Né? Se esse cara já tiver um profissional que o assista, né, aí eu acho que é interessante o pronto-socorro fazer esse contato com o profissional, porque ele já conhece um pouco o paciente, ele sabe aquele paciente que ele vai, olha, não, você traz e vem aqui direto para o consultório que eu vou fazer isso, né? Eu acho que numa situação, os efeitos, né, como eu falei, do antidepressivo, você tem medicações que têm efeitos sobre suicidalidade, a acetamina, como eu falei, o lítio, você tem a clozapina, que tem dados substanciais, mas assim, eu diria que quando você não tem um manejo é complicado, porque como eu falei, se você pega um paciente que tem uma depressão do espectro bipolar e você não consegue identificar isso, se você coloca um antidepressivo, você pode ativar aquele cara, né? E não é nem botar ele em mania, você pode só deixar ele um pouco mais esperto, mais energizado e tal, e aí o feitiço virar contra o feiticeiro. Então, se bem diagnosticado, o antidepressivo até meio que de imediato tem alguma eficácia, mas assim, eu acho que quando você tem uma habilidade de manejo maior. Benzodiazepínico na urgência vocês usam? Sim, mas é aquela história, muitas vezes para alívio de angústia, né, para diminuir um pouco a cena, para o paciente reduzir aquela sensação de dor e tal, você vai fazer isso, né? Você tem alguns dados, mas a questão não é nem do agudo, né? É do quanto você vai avaliar o risco para as medidas protetivas ali, né? Perfeito, agradeço. Isso é importante para a gente aprender, né? Não é? Essa Quantos troca médicos boa, ouvindo, né? E às vezes isso é uma coisa que a gente tem, para nós médicos é uma dificuldade, né? O que você faz, né? Às vezes se chega um cara infartando no teu consultório, você sabe o que fazer. Mas se chega um cara com potencial risco de suicídio, você também não sabe o que fazer. Então, a doença mental ela vai trazer o alerta antes, né? E eu acho que uma das coisas importantes é exatamente essa, isso eu ensino para os meus residentes, eu falo para os pacientes, né? Não custa, se você está tendo alguma coisa, se você não sabe se é sintoma ou não, você procurar o profissional que te atende. Porque assim, o bom profissional, eu brinco que ele vai conter o afã dele de tratar necessariamente aquilo se não for sintoma. Se for, por exemplo, um estado pré-mórbido, né? Se for um estado anterior à doença, eu não tenho problema nenhum de uma pessoa pagar uma consulta para mim e eu identificar que ela está tendo um quadro ali que na verdade não é ainda um transtorno, é uma vulnerabilidade ao transtorno, e eu chegar para ela, olha, não, você tem que mudar o seu estilo de vida, você tem que fazer dieta, e eu não ter passado um remédio para ela. Isso não reduz o valor. Que bacana, absolutamente, né? Que bacana que deu para fazer isso. Onde, sei lá, os primeiros antidepressivos eram extremamente sedativos, causavam disfunção sexual, os antipsicóticos. Imagina, tá muito moderno agora. Sim, as coisas mudaram, mas isso ainda carrega, né? Muito a pessoa de estar lá. Tem vezes que
que de vez em quando você precisa fazer combinações, né? Como, por exemplo, se for farmacologista, eu sou um cara que tem que fazer combinações, né? Com muita frequência, e você vê a pessoa ficar desconfortável, ficar assim, mas vem cá, se eu estivesse tratando um câncer e eu precisasse combinar 3 quimioterapias, que é a coisa mais comum de acontecer na oncologia, se algum dia um familiar seu teve um câncer e você perguntar para ele qual quimioterapia ele está usando, ele não está usando um só. Hipertensão, né? Todas as patologias precisam de combinação. E eu faço, nossa, mas é mais de um remédio. Eu falei, então, mas o importante é que você trate o que você está tendo, né? Funcione. Não adianta eu ter um remédio que não está funcionando, ou está funcionando parcialmente. Que pegou todas essas minhas cápsulas, e tem muita gente que tem problema, né, em tomar o medicamento com a frequência, e colocou na soroterapia. Quando ele fez isso, eu falei assim, nossa, você tá pegando tudo isso aí, esse monte de coisa, colocando um sorinho de 15 minutos na minha veia, e na hora eu já tô me sentindo bem. E eu tava com, né, eu novamente vou falar sobre mim, pra ver se você se identifica, você que tá ouvindo do outro lado. Eu tava com problema pra dormir, eu não estava conseguindo me alimentar muito bem, sentia muita fraqueza, aquela tontura, crise de ansiedades assim, muito frequentes. E aí, com todos aqueles exames que eu fiz com o doutor Adriano, ele percebeu que eu tava com o meu hormônio feminino alto demais, a minha testosterona baixa demais, tava faltando vitamina B, e como um passe de mágica. É que eu acho legal isso assim. Primeiro, a parte hormonal tem um trabalho francês que fizeram com os homens, porque as mulheres eram o alvo, né, dos hormônios sempre. Então se estuda a mulher, menopausa, e não davam muita importância para o homem. Aí, era um N muito grande, 1.500 pacientes, se eu não me engano. A grande maioria desses pacientes em tratamento de depressão tinha uma porcentagem alta de 60% por aí, depois eu posso levantar isso direitinho, mas ele tinha déficit de testosterona, um hipogonadismo precoce. Então, assim, quando você vai fazer um diagnóstico, é importante você olhar para tudo. Então, tem que começar onde? A gente, na medicina, a gente acaba esquecendo um pouquinho a fisiologia, a gente acaba esquecendo a base, a farmacologia. Então, você vai ter que procurar primeiro como que você vai fazer o hormônio se você não tem a base do hormônio. Como que você vai fazer um neurotransmissor se você não tem base para a formação daquele neurotransmissor? Por problemas absortivos, por problemas de ingesta. Então, assim, é importante você ter a base boa. Tudo começa, uma construção que você queira fazer, você tem que ter um alicerce forte. A soroterapia ou a medicação via oral, a suplementação via oral, a diferença é o método que você vai estar usando. Então hoje, por exemplo, eu faço... E o melhor método é aquele que você consegue fazer, né? É o método que você consegue. Tem gente, exatamente, na correria do dia a dia hoje, eu tenho um monte de empresário que é paciente meu, eles não querem tomar um monte de suplemento. Eles chegam e falam, eu quero fazer uma coisa rápida, que eu tenha mais dinamicidade na minha vida. Ué, por que não? Outra coisa hoje é a investigação genética. A gente tem testes genéticos. Por exemplo, o gene MTHFR, quando você tem polimorfismo, você não absorve vitamina B9 nem B12. Você pode entupir a pessoa de vitamina, não vai ter. Aí ela vai aumentar a homocisteína, vai estar mais exposta ao infarto, doenças que têm um problema de coagulação. Então você tem que saber identificar e saber como usar. Então tudo tem um espaço. O Vitor Sorrentino fala uma coisa interessante, que ele fala assim, não dê para o outro que você não daria para tua mãe, entendeu? Para alguém que você ama muito. Então existe, lógico, tem a parte comercial, tem muita gente hoje trocando, né, a suplementação pela a parte endovenosa simplesmente porque ganha dinheiro, né? Não pode ser assim, mas cabe, tem um espaço. Tem paciente idoso, por exemplo, que já toma um monte de comprimido para diabetes, para pressão, para etc. Aí vai tomar mais 40 cápsulas lá de suplemento, não precisa. Você tem nootrópicos cerebrais hoje que você pode estar usando, então, quer dizer, o biohacking hoje está sendo cada vez mais estudado. Nootrópicos cerebrais, você usa alguns suplementos onde você consegue melhorar a produção de neurotransmissores. Por que não utilizar? É isso aí que está falando. Por que você não vai dar um complexo B e evitar uma coagulopatia? Você vai estar tratando a pessoa com um anticoagulante, mas ela não tem o B12, não tem B9. Hoje, paciente bariátrico, quantos tem problema de absorção? Então, assim, a base, a gente tem que olhar sempre no comecinho a base de tudo. Quando o paciente chega lá, vai fazer um negócio para emagrecimento, eu sempre converso muito e falo, você conversa com alguém. Porque você tem sempre um fundo emocional envolvido, né? Porque é isso que eu falo, o hipotálamo ele rege o corpo, ele rege a vida. E ali sai o sistema límbico, sai o sistema endócrino, o sistema imunológico, está tudo ligado ao hipotálamo. Então primeiro, você conversa com alguém, se tem alguém, você conversa na tua casa, com teu marido, com teu irmão,
Se tem alguém para quem não tem, então você precisa ter. Né? Ou vai conversar com um amigo, vai procurar uma religião que seja, uma coisa que te traga conforto, ou procura um psiquiatra, procura um psicólogo. Você tem que fazer alguma coisa de base, não deixar o negócio estourar. Não é só perder peso, né? Porque você ganhou por algum motivo, então... Mas é antes de dar o problema, porque você começa a ter alguns sinais que a pessoa vai ter problema. É como você vai pegar ali um exame de sangue, você pega uma hemoglobina glicada de 5,5, a insulina do cara de 19, a homocisteína de 15, está indo para o diabetes tipo 2. Ele está desenvolvendo uma resistência periférica à insulina. Ah tá, então você vai deixar? Deixa chegar no diabetes, aí você vai dar insulina, vai dar um hipoglicemia. Por que não começar a trabalhar antes disso, entendeu? Então tudo tem a sua hora, eu acho. Eu acho que tem a hora e o momento certo para você começar um tratamento, né? Eu acho que a base de tudo, primeiro, é a alimentação. Né? A gente tem uma alimentação variada, qualitativamente, né? Em nutrientes e quantitativamente, porque não tem realmente como formar neurotransmissores, não tem como a gente ter um equilíbrio biológico se não tiver à disposição esses nutrientes. Né? E nisso entra a alimentação. Né? Sempre homeostase, uma boa noite de sono. Na farmácia a gente vê que muitas pessoas procuram a gente querendo cápsulas milagrosas, né? Eu adoro uma cápsula milagrosa. Ai, quem não gosta, né? Mas procuram um medicamento para dormir e ao mesmo tempo outro para ficar acordado no outro dia, né? Então, quer dizer, tá incoerente, né? Então eu preciso de remédio para dormir, remédio para ficar acordado, tem algum erro, né? E nada... remédio para poder comer meu lanchão e não engordar? Exato, Então, quer dizer, acho que até aquela coisa da gente não saber ouvir o não, né? Então, é um excesso de informação, a gente não querer se privar de nada, a gente não querer abrir mão de nada. Então, primeiramente, tem que ser alimentação saudável. Em segundo passo, entra uma noite bem dormida. Enfim, a atividade física para você manter a sua energia circulando, suas mitocôndrias funcionando, seus músculos trabalhando, consumindo tudo aquilo. Aí sim, feita essa base, que seria o básico do básico, a gente entra com suplementação, entra com fitoterápico, que seria a cereja do bolo. Né? Não adianta a gente querer entrar com a cereja do bolo se a gente não tiver um bolo. Né? E tanto essa prevenção... ela pode ser preventiva, né, para prevenir doenças e também associada no tratamento. Não é porque você entrou com medicamento que você não precisa dormir bem, que você não precisa ter uma alimentação saudável. Então, tudo tem que ser aliado, junto, né, para tentar consertar a base, ter uma dieta viva, ter uma microbiota saudável, né? Muitos procuram, vamos usar psicobióticos. Né? Como se você suplementar um probiótico vai ser um milagre, né? Porque se você já tivesse a base certa, você já teria uma microbiota boa, né? Tipo, a pessoa saudável já faz uma microbiota saudável. E não você suplementar o suplemento para ter o corpo saudável. Então, eu acho que o problema de tudo inicial é a base. Tendo isso, a gente pode evoluir. O suplemento é porque a gente não tem hoje, como você falou, maturidade do sistema imunológico. Você tem que suplementar. Talvez... tem gente que não precisa disso, não é todo mundo que você vai suplementar a mesma coisa, né? Outra coisa no regime comum, que eu peguei, acho que foi um paciente que acabou parando até com você, Rodrigo, mas estava com outro colega que ele dava o Venvanse, que é um medicamento aí famoso, né, para regime, para tentar inibir o apetite, né, que é um derivado de anfetamina, e aí a pessoa começou a desenvolver mania, que isso é comum, né? E crise de ansiedade, aí entra com antidepressivo, entra com ansiolítico. Cara, virou uma salada aquilo que não tinha mais como desfazer. Aí eu caminhei para um psiquiatra nesse caso, né? Uhum. Mas você vê como que é comportamental. O negócio começou como um regime, como uma dieta, e foi parar num problema psiquiátrico maior, pô. Tava com ideação suicida, inclusive. Eu falei, daí... Então, a gente tem que ter cuidado hoje. Sim. Quando você vai começar a trabalhar com alguém, começa do simples. É muito comum quando você usa o Venvanse, quem tem compulsão alimentar episódica, né, de dexanfetamina, acontecer o seguinte: o paciente perde esse efeito do remédio sobre o apetite, mas ele não tem comportamentos de binge, né, ou seja, de querer comer, de comer mais rápido do que o normal, de comer uma quantidade maior do que ele precisa para aquela refeição. Ou seja, né? Uma boa anamnese, né, Rodrigo? Exatamente. Tem que tirar uma boa e saber, por exemplo, se é um paciente de risco, né? Então, porque você pega TDAH, é um exemplo muito clássico, né? Assim,
a comorbidade, a frequência de pacientes que têm TDAH e têm depressões mais próximas do espectro bipolar não é pequena. E assim, não quer dizer, por exemplo, que ele não vai poder usar um estimulante para tratar o TDAH, só que tem uma diferença na ordem do tratamento. Esse paciente provavelmente ele vai ter que tratar com estabilizador de humor, né, alguma coisa que faça isso, para tratar o quadro, né, da depressão bipolar que ele venha a ter, para ir tratar o TDAH. Né? Você tem uma ordem de tratamento diferente, mas a gente vai ter muito problema, como eu falei, além do que a gente tinha, da falta de identificação, porque as pessoas demoram, você vai começar a ter um excesso de pessoas, porque não querem ter trabalho, né, de patologizar comportamentos na tentativa de ter um super desempenho. Exatamente. Né? Que eu falo, tá errado outro problema, né? O duro é indicar errado, né? Sim, sim. É isso que é, né? Tem uso, medicamentos, você tem usos off-label muito interessantes. Mas você tem que sempre pesar o custo-benefício, o risco-benefício. Né? Senão você cobra uma coisa e descobre a outra. Então, você vai. É que o Rodrigo falou, você tem que ter um diagnóstico, uma boa anamnese, identificar. Tem alguns casos que realmente, eu acho que nesse tempo todo, eu usei acho que 2 ou 3 pacientes em Venvança. Porque eu achei que tinha comportamento, né, compulsivo que merecia. E tiveram melhora. Mas assim, se você não usa, embora seguro, você tem um risco de desenvolver algumas alterações inerentes ao uso do medicamento. Todo medicamento tem um efeito colateral. Eles são mais seguros do que aqueles Femproporex antigos, né, da nossa geração. Mas assim, não dá para você generalizar. E outra, esse uso abusivo, a gente está falando dele, mas tem outros, essas canetas emagrecedoras, tem indicação, tem um efeito legal, mas você tem que saber a hora de usar. Não pode ser um negócio... É que você falou, a pessoa vai viajar hoje, ela sabe que vai extrapolar na alimentação, na bebida, ela usa uma caneta de Ozempic porque ela vai, hipoteticamente, abusar, engordar. Então, tá tudo errado, não é essa a indicação, né? Então, é o mínimo esforço, né? É você querer alta performance com o mínimo esforço. Então, aí começa a ter os efeitos colaterais. Quando eu tenho informações muito consistentes que aquilo pode ser usado, né? Recentemente dei uma aula no Congresso de Psiquiatria sobre metformina, sobre o impacto das sirtuínas, por exemplo, e como ela tinha um efeito sobre longevidade e tal, e como ela é um anti-inflamatório. Mas assim, eu peguei evidências que eram substanciais ali, não para dizer para o cara, e assim, olha, você pode prescrever isso porque você tem um estudo dizendo que é um coadjuvante eficaz para a depressão, não tem. Né? Mas assim, você tem um fármaco que tem alguns potenciais que precisa de fato saber se eles se aplicam ou se replicam, mas que em determinadas situações na prática clínica, que você se vê necessitando atuar sobre aquele alvo ali, você pode lançar a mão porque ele é um remédio seguro, ele é usado para diabetes há 70 anos, 80 anos. Exatamente, a observação clínica é importante, né? Sim. Porque tem trabalho, que a gente fala muito de trabalho também, isso é legal para o toque para os pacientes, falar, mas porque tem um estudo, tá, mas peraí, hoje tem jeitos de você interpretar um estudo. Até o Victor brinca, né? Ele fala assim, você tem estudo para tudo, mas então vamos fazer um duplo cego se o paraquedas funciona quando você pula do avião. Um pula com paraquedas, um pula sem. Dá para fazer um estudo desse? Não dá. Né? Você vai pôr em risco a vida de alguém. Então a observação clínica, a psiquiatria se baseou muito nisso, né? No começo, né? Na observação clínica. Se usava e a ciência evoluiu muito assim. Mas a evolução clínica, ela depende de um know-how clínico. É muito importante você que está conectado. Se você está nos ouvindo, você certamente é uma pessoa conectada. Cuidado com esses médicos muito taxativos, aqueles que são, né, vai tudo no imperativo, tem certeza absoluta de que é assim que tem que ser feito. Desconfie, porque nada é 880, principalmente quando a gente fala de saúde, principalmente quando se fala de saúde mental. Nós estamos aqui novamente, né, em um mês para falar muito sobre saúde mental. Nós entramos também para falar um pouco sobre medicamento, sobre emagrecimento, porque não tem como falar assim, não, é isso. É o único diagnóstico, porque cada um vai desenvolver as suas síndromes, os seus fantasmas de uma forma muito pessoal. Então você tem que tomar muito cuidado com as suas... O que eu estou fazendo diferente? O que está me machucando mais? Não é normal. O normal é ser feliz.
O normal é ter prazer para fazer as coisas. O normal é você falar assim, olha, eu faço isso. É jardinagem, é o álbum da Copa, é jogar videogame, mas eu tenho algo que eu gosto de fazer. E quando isso que você gosta de fazer já não é mais tão prazeroso, presta atenção. E é por isso que o É Pra Já, eu estou muito feliz em fazer esse projeto junto com o Jornal Americanense, porque olha só, em que momento da sua vida você imaginou que você teriam 3 profissionais tão qualificados, com uma mente tão aberta, discutindo algo que é pesado, suicídio, doenças mentais, é pesado, de uma forma tão simples, tão leve, a ponto de você falar assim, olha, já vi isso, já senti isso, vou procurar ajuda sem ter vergonha disso, porque a gente tem muito preconceito em buscar ajuda. Não precisa, não seja tão má com você, não seja uma pessoa que exige tanto a perfeição, porque isso não existe. Existe, doutor, a nossa perfeição? Não tem, né? Doutor Rodrigo Borg, psiquiatra, muito obrigada pelas sábias palavras. É uma calma, uma paciência. É uma paz, né? Ainda bem que ele sentou do meu lado, porque ele me deixou tranquila. Segurou a Mili. Não é coisa boa, porque eu não consigo ficar parada e ele fica com essa calma. Daqui a pouco ele vai me colocar debaixo do braço e vai pro consultório. Muito obrigada, doutor. Obrigado a vocês pelo convite. Fiquei muito feliz, Adriano, que você veio. Obrigado. Doutor Adriano Bueno. E porque assim, eu falo que você não só nos vê como paciente, mas você enxerga a nossa alma, sabe? Você parece que sabe Obrigado. O que está assim dentro da gente, aquele turbilhão, e você nos acalma com essa sua paz também. Isso é incrível, que bom, obrigado, né? Obrigado. É médico como antigamente, né? Eu gosto de histórias, é por isso. Obrigado. Valeu. Roberta, uma mulher, sempre quando eu falo assim, empreendedorismo, uma mulher que realmente vai lá e faz acontecer, eu sempre falo de você, Rô. Como eu te admiro, porque você é uma baita de uma mãe, uma baita de uma parceira como esposa, empresária e sempre se atualizando, sempre compartilhando conhecimento. Nossa, mulherão, hein, Rô? Nada. Obrigada, viu, por ter vindo, por compartilhar. Muito obrigada. Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento também com todo mundo que entra na farmácia. Né? A farmácia Cássias, há tantos anos eu estou lá dentro e eu sei o quanto ela dá treinamento, o quanto ela se preocupa com cada pessoa que entra ali. Não é só fazer, né, os medicamentos que chegam nas receitas. Não. Isso é tão importante pra gente, porque quando a gente fala de saúde, a gente precisa desse acolhimento. E eu tô muito feliz com vocês 3 aqui, muito orgulhosa que o Jornal Americanense conseguiu reunir vocês, não é pra já, que esse podcast que está só começando, tem muita história ainda para contar, e todos os arrobas, os contatos desses profissionais que estão aqui com a gente hoje, eu vou deixar nas nossas redes sociais, e por favor espalhe tudo isso.